Olá, essa é a minha reação à live bomba que o presidente fez hoje. Live bomba foi o termo que os pingos nos is, ou panos nos is, se você preferir, usou ali no YouTube hoje. Bom, antes de começar, né, a falar, eu quero falar sobre um ponto específico da live do presidente hoje. Foi uma live onde ele disse que ia trazer informações e provas de fraude nas urnas eletrônicas e como a última eleição ocorreu fraude. Ele no final não trouxe nada, né? Ele falou com as próprias palavras dele que eles não tinham provas, mas tinham indícios fortíssimos, né? Antes de falar do que eu quero falar, queria deixar claro algumas coisas, né? Primeiro, eu não acho que o debate sobre voto impresso ou não seja ilegítimo. Eu acho que ele é um debate legítimo. Eu só não acho que é o momento. Então a minha opinião não é a hora da gente falar disso. Eu acho que a gente tem uma crise sanitária que é a pior do nosso século até agora, sendo muito mal gerenciada, né? Acho que qualquer pessoa que tenha estudado o mínimo de gestão de crise sabe que, do ponto de vista da esfera federal, né, do poder federal, não teve absolutamente nenhuma gestão, nenhuma. E eu acho que não é uma pauta que vem com ele historicamente. Então, ele foi eleito por 28 anos ali em várias legislaturas na Câmara dos Deputados por esse sistema, né? Eu acho que ele se beneficiou em vários momentos ali, né? Porque ele acabou sendo eleito e nunca trouxe assim essa pauta à tona do jeito que ele está trazendo agora, né? Então, a minha opinião por mais que o debate seja legítimo, a gente, primeiro, não levanta ele do jeito que ele levanta. Eu acho que o que ele fez nessa live foi um absurdo. Segundo, não é a hora. O timing está completamente errado. Se ele usasse o mesmo esforço que ele está usando para falar de voto impresso auditável, para fazer uma gestão de crise, talvez ele pudesse ter feito alguma coisa. Né? E o terceiro ponto não é uma pauta que é histórica dele. Não é uma coisa que ele sempre advogou, que ele sempre trouxe e que ele soube trazer. Então, dito isso, vamos falar sobre a live. A live foi uma sequência de vídeos e discurso dele, né? Então ele teve um tom ali com a voz elevada, né, para trazer aquele senso de urgência e mostrar um pouco de pressão, né, nas pessoas. E um monte de vídeos de depoimentos ali de pessoas que estavam falando que não estavam funcionando as urnas eletrônicas, e aí algumas contas, algumas coisas que já foram desmentidas na imprensa, né? Inclusive, se você pesquisar um pouco, você vai achar. E, assim, não teve nenhuma prova, né? Como eu disse, ele mesmo falou que não tem nenhuma prova, apenas fortes indícios. Bom, ele trouxe isso, né? E, para minha surpresa, no comecinho dessa parte, né? Onde ele deu a palavra para uma pessoa que eu não sei quem é, falar sobre... E também é indiferente para o que eu vou fazer aqui. Falar sobre o que mostrava esses fortes indícios, né? Eu tô rindo porque na hora foi muito engraçado, porque eu não achei que em hipótese alguma ele ia usar esse vídeo que ele usou, né? Eu tinha recebido já no WhatsApp, eu até tinha pensado em fazer um vídeo, mas não fiz, acho que eu até errei, deveria ter feito, mas é um vídeo onde uma pessoa se intitula desenvolvedor ou analista de sistemas, não sei exatamente o que, e mostra, né, traz ali um forte indício, né, ou uma prova, não sei como ele fala, de que você pode fraudar as urnas. Né? E eu quero falar sobre isso. Os outros assuntos, se você quiser, tem até aqui, eu trouxe uma referência, tem o professor Diego Aranha, que os próprios bolsonaristas às vezes usam como referência para corroborar a fala deles, que ele inclusive deixou aqui pinado um tweet falando sobre... ele foi um dos responsáveis quando ele era cientista na Unicamp. Ele é um cara muito, muito bom, um cientista brasileiro que tá fora, acho que na Dinamarca, se não me engano. Eu até participei uma vez de um workshop de criptografia com ele na USP. Ele é realmente muito bom. E ele trouxe aqui, né, tem várias informações. Eu acho que para falar sobre o debate, sobre essa coisa do voto impresso, eu não tenho nem conhecimento suficiente, mas eu sei que existe uma literatura, eu sei que existem pessoas muito capacitadas para falar disso. E ele até deixa esse unieletronica.info, que é onde tem até a questão de... Eles fizeram uma auditoria, né, uma época, eles acharam um problema, sim, na urna. Alguns problemas até complicados ali
de erros básicos, assim, né, que a gente não esperaria ver. Mas, assim, isso diz que a urna é fraudulenta, né? Assim, é uma relação direta? Não é assim que funciona, né? Então, se vocês quiserem, se você está assistindo aí e quiser puxar informação, entra no urnaeletronica.info e busca mais sobre o professor Diego Aranha. Não caia nas mensagens de bolsonaristas falando dele, ele mesmo retweeta e reposta falando, gente, o que você está falando? Calma, não usa meu nome, sabe? Que é um absurdo. Então, vai buscar as informações, a literatura e tudo mais. Então, essa parte toda eu não consigo falar, eu nem quero falar. Eu quero falar especificamente desse vídeo, dessa pessoa que se intitulou ali um desenvolvedor, um programador, e trouxe essa prova, né? Como que funcionou isso? Ele simplesmente virou e falou assim, olha, eu fiz aqui uma urna eletrônica e eu vou mostrar como eu posso alterar algumas linhas de código e fraudar uma votação. Então, é engraçado. Então, para começar, né? Qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é fazer com que você que está aí assistindo entenda por que isso é um absurdo, assim, por que isso não faz sentido, né? Às vezes a pessoa não sabe como funciona, não sabe o que acontece e vê aquilo acontecendo ali e acha que é verdade, porque muito da computação às vezes pode parecer um pouco mágico, né? Nossa, como que o Instagram faz esses filtros absurdos, né? Parece um pouco mágico às vezes, né? A gente fica impressionado quando a gente não entende o que está acontecendo por trás, né? Então, o meu objetivo aqui é explicar, né, por que não tem motivo para ter aquele vídeo nessa live do presidente, sabe? Eu ri muito na hora, porque eu não imaginei mesmo que ele fosse usar esse vídeo. Então, como funciona, né? O que você está segurando aí na sua mão, provavelmente um celular, o que você usa aí no seu trabalho, que é um computador, um laptop, ele é a mesma coisa que a urna eletrônica. A urna eletrônica, ela é um computador. Eu até trouxe aqui algumas especificações, nem sei se estão certas as especificações, se mudou, esse é um artigo meio antigo, pesquisei aqui rapidamente. Mas assim, ele é um computador. A urna eletrônica é um computador. O computador, ele tem ali, igual o seu notebook, ele tem umas portas para você conectar pendrive, ele tem a memória RAM, que é uma coisa que você, quando você vai comprar, você vê muito, né? Pô, tem 16 GB de memória RAM, tem 32 GB de memória RAM, caramba, tem muita memória RAM. Tem um processador, aí você também, quando você for comprar um celular, você vê lá, tipo, é um octa-core, é um hexa-core, né? Então ele tem um monte de componentes físicos, que são o que a gente chama de hardware. E para isso funcionar de maneira prática, né, para você conseguir ter alguma ação, né, nesse monte de circuito elétrico que tem ali, você usa o software, né, que é um trocadilho aí de hardware com software, né, que é a parte que você consegue moldar ali. O software, ele é basicamente coisas que a gente escreve, e aí a gente escreve num formato que o computador vai entender, aquele monte de máquina vai entender, e vai executar para acontecer as mágicas que a gente vê. De maneira muito superficial é isso. Para você entender, né? A urna eletrônica, ela tem ali um sistema operacional. O que é o sistema operacional? É o Windows, o macOS, o seu iOS, o seu Android. É o sistema operacional. E aí o software da urna é como se fosse um app do seu celular. Então, o app do iFood, o app de alguma outra coisa, eles são softwares em cima do Android, por exemplo, do iOS, que é o software da urna no sistema operacional da urna, certo? Então, uma equipe do TSE foi lá e desenvolveu, né? O que eu fiz, só para explicar uma coisa para você aqui. Eu entrei aqui, busquei na internet alguém que já teria feito uma simulação de urna eletrônica, achei facilmente, tem até aqui o link, e aqui está ela. Essa aqui é a nossa famigerada urna eletrônica. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um software que alguém escreveu e que simula a urna eletrônica. Então aqui é uma votação de vereador e prefeito. Se eu digito os números e eles existem em algum candidato, ele me mostra aqui a fotinho e tal. Eu posso confirmar e eu fiz uma adaptação onde eu mostro aqui o que foi computado pela urna. Tá? Então cliquei. Ah lá, eu computou o que eu digitei, né? Então aqui eu vou digitar um outro prefeito. Ó, pegou aqui, confirmei, pronto. Isso aqui foi o que foi computado pela urna, certo? Se eu começar de novo, e sei lá, tem algum que não tem aqui. É um voto nulo, ele computa o número que eu digitei. Um voto nulo, computa o número que eu digitei, certo? Isso é uma urna. Concorda comigo que parece a urna? Poderia até, se tivesse isso aqui numa tela para você e você apertasse como se fosse uma maquininha de cartão, funcionaria para você, né? Então, é isso que essa pessoa do vídeo que o presidente mostrou fez. Ela veio aqui e mostrou. Aí a pessoa faz assim, olha só como é fácil eu alterar.
eu fraudar. Então, por exemplo, agora eu quero que quando a pessoa digitar digitar, por exemplo, o voto dela de prefeito, sempre dê 13. Sei lá. Alguma coisa assim. Então vamos ver. Esse código aqui é esse. Isso aqui é o código da urna eletrônica. Ó. Tem esse monte de coisa aqui escrito. É o que está fazendo aquilo ali funcionar, basicamente. Então, tem um monte de instruções aqui que a gente vai colocando. Não é nada super complicado. É um monte de instrução uma depois da outra. A gente trabalha aqui e a gente faz aquilo funcionar. Essa adaptação que eu fiz. Eu quero assim, ó, quando for um número, um voto de prefeito, eu quero que, não importa o que a pessoa digitou, eu quero que compute 13, certo? Então eu venho aqui, eu posso fazer isso. Eu posso fazer, por exemplo, se o número for prefeito, né, que são 2 números, né? Então se for prefeito, eu digitei 2 números, certo? Eu vou colocar 13. Não importa o que a pessoa tenha digitado. Se for um número de 2 dígitos, eu boto 13, senão eu boto o número que a pessoa colocou. Tá? Se eu venho aqui agora, eu fiz a alteração aqui. Então, se os dígitos do número são 2, ele põe 13. Senão ele põe o que a pessoa digitou. Eu venho aqui, ó, eu restarto, né, eu reinicio minha urna. Aí eu digito, meu vereador vai ser o Félix Mota e o meu prefeito vai ser o Aldi Borges. Meu Deus, olha o que foi computado na urna. 13. Eu fraudei a urna. Na verdade, por que isso é um absurdo? Isso que o presidente mostrou na live. Porque isso não significa nada. Isso significa que a gente está escrevendo software. É só isso. Ele mostrou que ele fazendo um software no computador dele, o que ele escreveu é o que vai acontecer. É basicamente isso. Se ao invés de escrever fim, eu quiser escrever acabou, eu escrevo. Acabou. Isso não é uma prova de que a urna foi fraudada. Aí você tem que entender que para eu poder abrir a urna, botar um programa adulterado, primeiro que para abrir a urna tem que ter uma autorização de juiz, registrada em cartório. Isso fica registrado. Você tem um monte de processos para fazer uma auditoria para segurança, para que isso não aconteça. Então não é simples assim de, eu vou... Viu como é fácil alterar? Não, isso só mostra que você, quando escreve software, a instrução que você dá, o computador faz. Que bom que funciona assim. É assim que você tem tudo que funciona. Né? Se for assim, a gente pode, então, fraudar qualquer coisa. Eu posso entrar no seu Facebook agora, é só fazer o meu aqui e mudar. Eu estou mostrando que eu posso. Isso significa que o sistema eleitoral, né, do ponto de vista de computação, né, computacional, ele não pode ser fraudado? Não, absolutamente não. Nenhum sistema é 100% seguro. É possível fraudar. É possível você ir lá e abrir, colocar um outro programa, subir na memória e fazer acontecer. É possível, claro que é possível. Isso significa que a eleição foi fraudada? Não, não prova. Isso não é nada. Isso é absolutamente nada. Isso é a mesma coisa que falar que num sistema de contagem de votos por papel, a pessoa pode pegar um papel, ler o número 17 e anotar 13. É isso. A pessoa pode fazer isso, não pode? Pode. Eu posso, aqui no meu computador e no software, alterar a instrução do jeito que eu quiser. Eu posso. Mas não é assim que funciona. Tem um processo, tem uma segurança, tem uma auditoria, tem tudo isso. Você trazer o debate sobre auditoria, né, sobre a literatura de urnas eletrônicas, sobre tudo isso que eu falei no começo, super justo. Ainda não acho que é a hora, mas super justo. Mas isso é um absurdo. Não faz sentido esse vídeo estar numa live do presidente para o Brasil inteiro. É engraçado, é rir pra não chorar, assim. É uma coisa que é engraçada, mas ao mesmo tempo trágica, né? Porque a gente tá falando do líder, do executivo. A gente não tá falando de qualquer pessoa. Se fosse, sei lá, uma pessoa que tá começando agora na computação, ou qualquer coisa, e acha que isso faz sentido, você até fala, não, cara, deixa eu te explicar. Não é assim que funciona. Né? Agora, o chefe do executivo trazer isso como algum tipo de prova ou um indício fortíssimo, isso não é nenhum indício. Isso é simplesmente uma característica do software. A gente muda a instrução, o software muda o comportamento e acabou.
E isso não faz sentido como nenhum indício. Então, se você viu isso e achou que faria algum sentido, ou, nossa senhora, ficou chocado com essa parte da live, saiba que isso não significa absolutamente nada. Existe um processo de auditoria. Hoje, talvez, claro que a gente pode melhorar e trazer tudo isso, mas não é desse jeito. Com certeza não é desse jeito. O jeito certo é de maneira sistemática, de maneira lógica, trazendo propostas, trazendo literatura, trazendo especialistas. Abrindo um comitê, tem 1 milhão de maneiras. Né? O que eu acho é que essa não é uma delas. Com certeza. Então, meus 2 centavos são esses. Eu acho que eu queria deixar claro essa parte específica da live do presidente, que foi, pra mim, cômica. Tava aparecendo um episódio, como eu vi no Twitter, tava aparecendo um episódio de The Office. Né? Parecia o Michael Scott ali, falando da urna eletrônica. E, bom, se você quiser, tiver interessado em conteúdos, eu já fiz algumas coisas aqui, ó, de programação. Na época do começo ali do Covid, eu fiz um mini simuladorzinho de epidemia, de contágio. Já fiz algumas coisas. Eu vou postar mais coisas, inclusive, nesse canal, então segue aí, compartilha com quem você acha que vai gostar. Em breve vai ter algumas novidades aqui. Obrigado. Tchau, tchau.